Graças e paz, meus amados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estaremos tratando um assunto muito polêmico, muito comum também. Mas sempre foi a expressão posso julgar o meu irmão? É certo julgar as pessoas? Já ouvimos várias vezes as seguintes situações. Quem é você para me julgar? Só Deus é quem pode me julgar. Ou até mesmo, está escrito na Bíblia, não julgueis para que não sejais julgados. Sim, isso é verdade. De fato, Mateus capítulo 7 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Olha aí, tá vendo? A Bíblia diz. Só que a Bíblia não para por aqui. Os versículos seguintes nos trazem a luz e o entendimento de toda essa situação. Isso é um engano, é um equívoco. A pessoa que fala a respeito disso, ela está equivocada. Ela não conhece a Escritura Sagrada. Porque o versículo seguinte diz assim: porque da forma que você julgar, também julgarão a vós. E com a medida que você medir, também medirão a vós outros. Ou seja, da forma que você fizer, vão fazer contigo. Aí tá vendo? Então não é para você julgar. Só que essa passagem está condenando o julgamento hipócrita. Se você ver os versículos posteriores, a partir do 3, ele vai dizer: por que vês tu o argueiro do olho do teu irmão? E não reparas tu a trave que está no teu próprio olho? Deverias tu, hipócrita, retirar primeiro a trave que está no teu olho, e assim verás claramente o argueiro do olho do teu irmão. Essa é a questão. Temos que tirar primeiro a trave que está no nosso próprio olho, para assim ver claramente o argueiro e tirar do olho do nosso irmão. Ou seja, é reparar no nosso primeiro eu, depois ele. O julgamento hipócrita que está sendo condenado aqui não é primeiro ele, não, é primeiro eu. Você olha para você, não, eu não estou fazendo isso. Então eu vou sim ajudar o meu irmão que está no erro. Como é que eu posso criticar alguém que rouba se eu roubar? A palavra diz que é errado roubar. Aí eu vou criticar o irmão que está roubando? Se eu faço o mesmo? Eu poderia citar vários exemplos. Eu não posso criticar, chamar a atenção das pessoas ou da pessoa que esteja fazendo algo errado se eu faço a mesma coisa. É isso que a passagem está condenando. Não, nada a ver, não tem nada a ver essa questão de dizer assim: você não pode julgar, quem é você para julgar as pessoas? Se fosse assim, meus amados, é só a gente parar e raciocinar. Não existiriam autoridades. O que as autoridades fazem? Delegado, juiz, o promotor? Julgam. Julgam as causas das pessoas. Agora é óbvio que nós estamos tratando a respeito de Bíblia. Estamos falando no âmbito cristão. O nosso assunto é entre irmãos, é entre cristãos. Então, se eu vejo um irmão, ou até mesmo uma pessoa que não seja cristã, mas se eu vejo que ele está fazendo algo errado, eu olho para a minha vida, eu não pratico aquilo, e eu sei que está errado, eu vou ajudar o meu irmão, eu vou ajudar aquela pessoa. É isso que a palavra está me ensinando. Se você ver 1 Coríntios capítulo 5, você vai ver que Paulo escreve uma carta aos Coríntios e ele vai repreender um irmão, um membro da igreja, que está tendo relações sexuais com a sua madrasta. E ele diz que nem mesmo entre os pagãos existia tal prática. Absurda, terrível, é abominável. Não é errado? Óbvio que é errado. Muito errado. Paulo fazia aquilo? Óbvio que não. Os irmãos que iriam se reunir, que Paulo diz assim, eu estou escrevendo a vocês, não estou aí, mas em espírito eu estou convosco. E quando vocês se reunirem em nome do Senhor, entreguem este a Satanás, para a destruição do corpo, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Disciplina eclesiástica, correção, julgamento de um erro. A mesma coisa Jesus ensina aos discípulos em Mateus capítulo 18. Ele diz, olha,
Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele para te reconciliar, né? Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, pois, ele não ouvir, Se ele, pois, não ouvir, leva consigo 2 testemunhas. Se ele não ouvir, leva-o até a igreja. E se ele não se retratar, considera-o gentil e publicano, que eram as classes mais inferiores daquela época, né? Os gentios, qualquer um dos povos que não fosse judeu, e os publicanos eram os cobradores de impostos. Então eram classes assim bem rejeitadas naquela época pelos judeus. Então, considera o irmão gentil publicano. Se ele não quiser se retratar, ele não está errado? Mostra o erro dele. Mas como é que se mostra o erro? João capítulo 7, versículo 24. Não segundo a aparência. Porque os judeus criticaram Jesus porque ele curava no sábado. Só que eles faziam muitas coisas no sábado. Muitas coisas que não eram para ser feitas. Eles faziam. E Jesus cura no sábado, faz o bem no sábado. E nós vemos essas situações. É lícito fazer o bem no sábado. Eles se calavam. E aí nessa passagem de João 7,24 ele diz, olha, não julguei segundo a aparência, e sim segundo a reta justiça. Eu pergunto a vocês, o que é a reta justiça? A palavra de Deus. Jesus vai dizer em João capítulo 12, versículo 47 e 48, ele vai dizer, olha, não vim julgar o mundo, mas eu vim salvá-lo. Todavia ele vai dizer assim, a palavra que eu tenho falado, essa sim o julgará. É a palavra de Deus que nos julga. A palavra que está escrita. Eram os ensinamentos de Jesus. Temos a Bíblia, temos a palavra de Deus já revelada para nós. Todos os ensinamentos estão aqui na palavra de Deus. O que é errado, o que é certo, o que agrada ou não a Deus está aqui. Se a pessoa está fazendo algo que desagrada a Deus, eu vou ficar calado sabendo que desagrada a Deus? Não, de maneira nenhuma. Se eu sei que desagrada a Deus, eu vou ajudar aquela pessoa. Mas primeiro, lembra, Mateus capítulo 7, eu olho para a minha vida e depois eu ajudo meu irmão. Eu tiro o argueiro do meu olho e depois ajudo a retirar. Eu tiro a trave do meu olho e depois eu ajudo a retirar o argueiro do olho do meu irmão. Eu corrijo primeiro a minha vida e depois eu julgo, corrijo, exorto, chamo a atenção. Mas como? Segundo as minhas opiniões, segundo o meu achismo, de maneira nenhuma. Segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é sim reta justiça e padrão para nós identificarmos qualquer erro que esteja desagradando o nosso Deus. E por fim, eu quero ler para vocês aqui apenas Lucas capítulo 6. Porque em Lucas capítulo 6 nós temos o mesmo relato de Mateus capítulo 7, contado de um outro ponto de vista, expressado de um outro ângulo. Agora por Lucas é a mesma situação. Mas ele diz o seguinte, ele começa, né? Não julgueis para que não sejais julgado. Lucas capítulo 6 e versículo 37, a partir do 37. Né? Mais uma vez é proibido o juízo temerário, né? O juízo hipócrita, né? E ele diz assim, ó, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiveres medido, também medirão a vós. Da forma que você fizer, vou fazer com você. Nota que é praticamente o mesmo relato? Pois bem. Só que a partir do versículo 41, que temos mais uma vez a questão do argueiro, né? Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Mais uma vez, a mesma situação. Agora o versículo 42 é a chave para nós entendermos e colocarmos um, entre aspas, ponto final dessa situação. Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho,
não vendo tu mesmo a trave que está no teu. Como é possível isso? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, amados, posso julgar o meu irmão? É certo julgar o meu irmão? Sim. Não segundo as minhas opiniões, segundo o meu achismo, mas segundo a reta justiça. João capítulo 7, versículo 24. Se o irmão errou contra você, se a pessoa está errada, se ela te ofendeu, tente se reconciliar com ela. Mostre a ela que ela está errada. Se ela não aceitar, leve consigo testemunhas. Se ela não aceitar, leve até a igreja. Pastor, a pessoa não é crente. Mostre a ela. Fala para ela o que ela está fazendo é errado e o porquê. E o porquê você crê que o que ela está fazendo é errado. Se ela não crê, paciência. Mas você está mostrando o erro. Você está julgando, segundo a reta justiça. A palavra que Jesus pregou, a palavra que está escrita, a palavra que Deus concedeu aos apóstolos, aos profetas, elas servem sim de parâmetro, elas servem sim de padrão, de regra, para que eu e você pautemos a nossa vida. Então, meus amados, que a partir de hoje você retire esse ditado popular, você retire essa má impressão e má interpretação da Bíblia de que você não pode julgar as pessoas. Lembre-se, você não pode julgar as pessoas se você faz o mesmo. Você não pode julgar se você pratica as mesmas coisas. Mas se você está bem com Deus, se você está em comunhão com Deus, se você tem buscado a santificação, se você tem buscado aperfeiçoamento na palavra, se você tem buscado agradar a Deus e está vendo uma pessoa que está fazendo aquelas coisas que desagradam a Deus, que afastam de Deus, ajude essas pessoas. Ajude. Retire de uma vez por todas esse ensinamento distorcido de que é errado julgar. Não julgueis para não ser julgado. Então você viu. Julgamento hipócrita, sim, este é proibido. Mas o julgamento para ajudar o irmão que está no erro, não, de maneira nenhuma. Esse não é proibido. Esse, pelo contrário, esse é indicado. Esse é aconselhável. Amém? Então que Deus te abençoe. Espero ter ajudado você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Eu tenho certeza que existem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Existem pessoas que precisam ouvir que não é errado julgar as pessoas, que não é bem da forma que elas estavam pensando. Óbvio, o julgamento final, o destino, vida eterna, se a pessoa vai ser salva ou não, óbvio, isso sim pertence ao nosso Senhor. Isso pertence a Deus. Esse tipo de julgamento, sim, mas não é desse que nós estávamos falando, amém? Estávamos falando a respeito do julgamento diário, cotidiano, de práticas, de coisas que as pessoas fazem no dia a dia, que nós também fazemos, mas que uma vez nós estando sarados, podemos ajudar as pessoas que estejam no erro. Amém? Então, como eu estava dizendo, se você gostou, compartilhe, curta esse vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, se não é inscrita, e ajude no desenvolvimento desse canal que tem por objetivo aperfeiçoar os santos, de fazer você e eu crescermos na palavra, na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Sempre visando o aperfeiçoamento dos santos. Nunca querendo ser melhor que ninguém, jamais querendo ser o dono da verdade, muito menos saber de tudo. Estamos aqui para aprender. Eu aprendo com você, você aprende comigo, aprendemos juntos. Deixe aí a sua sugestão de tema, sua opinião, seu comentário, que com certeza vai me ajudar bastante. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.